Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Então, dando continuidade aos textos do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, que é o livro que a gente está tentando discutir com um pouco mais de profundidade e entender o texto também com um pouco mais de profundidade. Nós conversamos na última vez sobre a importância e a necessidade de se identificar e de perceber as emoções e a manifestação delas no nosso corpo e intelectualmente também, né? Como isso é forte e como isso nos afeta. A quem fez esse desafio proposto por nós deve ter percebido uma coisa interessante, e que é muitas vezes a dualidade entre aquilo que se deseja, né, e a sua consciência e a manifestação mental, né? Raciocínio. O seu raciocínio, exatamente. Eu penso de uma forma e quero outra. Né? O que surge desse conflito e dessa dualidade? Ou como lidar, né? Como lidar com isso, exatamente. Quantas vezes a gente entra nesse conflito, né? Eu, por exemplo, não quero racionalmente fazer uma coisa, mas desejo fazê-la. Ou então eu sei que não devo e acabo fazendo, né? Então há um conflito, são duas forças que se manifestam dentro de mim, uma racional e outra emocional, não é isso? Sim. Então assim, ou vice-versa, né? Às vezes eu quero fazer e não gosto de fazer, né? Isso é bem comum, né? Eu sei que devo, mas olha, eu tenho que ir a lugar tal, eu necessito, né? E você fala, mas não gosto, não quero ir. Eu acho que talvez isso seja, né, até mais próximo, né? Ambos são, né? Por exemplo, quem bebe ou quem fuma, né? Sabe que não deve, mas acaba cedendo ao pulso da emoção, né? Eu gosto, né? E aí vem uma questão que é aquilo que é necessário. Ou seja, a grande pergunta é como lidar com esses conflitos. Porque se você não está presente, quem geralmente ganha é a emoção. Quem acaba indo, assim, tomando o controle é a fonte do prazer, né? Que seria o lado da emoção. Eu acabo cedendo porque eu me dobro, me subjugo àquilo que me agrada, né? Que seria o lado emocional, né? E a razão acaba ficando de lado. Então, a grande questão que o Eckhart Tolle coloca é, bom, o que fazer no momento de conflito? Que só tem uma forma de fazer isso, né? Para você
ser você, né? Nesse momento é você centrar, respirar e trazer o teu passageiro ao comando desse litígio, né? Entre cavalo e cocheiro. Quem deve se manifestar para tomar a decisão deveria ser o passageiro. E aí então vem duas coisas. Como que o passageiro olha para essa questão? Primeiro, ele não pode se fixar no prazer, porque senão o cavalo toma conta. Nem deve se fixar no racional, porque senão o cocheiro toma conta, né? Então, a questão é o que é necessário para a tua vida nesse momento. Esta é a questão. O que se faz necessário? O que serve à vida neste momento? Primeira análise. Segundo, como aplicar isso e vencer as forças, tanto racional como emocional, né? Que é exatamente o veículo que o passageiro tem de lidar com essas outras duas forças, que é a força de vontade. A força de vontade emana do passageiro, não do cavalo nem do cocheiro, né? Por quê? Porque do cavalo emana o quê? Eu gosto, eu quero, né? O desejo da emoção. E do cocheiro, o que emana? A análise racional, né? Quando os dois se juntam, é uma coisa. Quando os dois estão em litígio, é outra coisa, né? E a única forma de lidar em ambas as situações é com a força de vontade do passageiro, que é soberana nessa questão, né? Agora, a grande questão é como se desenvolve a força de vontade. Antes de entrar nesse ponto aí, que é o caminho natural, é importante lembrar que o primeiro momento é a observação, né? Através da observação eu consigo identificar esses elementos e essas figuras que vão surgindo dentro de mim, né? Seja o ódio, seja o amor, seja o desejo, e como que eu lido com esses pensamentos e com essas emoções. Tem uma coisa que eu acho que é importante de salientar, a nossa fragilidade. Porque ao contrário do que nós pensamos, né, nós somos mortais, né, ao contrário do que eu acho, eu sou mortal e eu sou extremamente frágil. E essa fragilidade, para mim, ela vem pela falta de vigilância. E aí eu vou dar um exemplo. Se você só tem um par de sapatos e ele fura, você precisa trocar o sapato. Isso é um ponto, né? Porque o meu único par de sapatos está furado. Pensando no que você acabou de dizer sobre a necessidade da vida. Mas se o par de sapato que eu estou usando aqui furar, eu não preciso ir comprar outro. Eu devo ter uns 4. E eu acredito que, comparado a quem está ouvindo, 4 pares de sapato é uma modéstia e tanto. Mas por que eu preciso comprar outro? Eu preciso comprar outro. Por que eu preciso comprar outro? Até que ponto isso de fato diz respeito à manutenção da minha vida? De uma certa maneira, quando você se faz presente na situação e avalia ela com maturidade em primeiro lugar, né? E avalia a necessidade até das suas opções, das suas da forma que você conduz sua vida, o estado de presença ele acaba sendo uma dádiva libertadora, porque de uma certa maneira ele te solta desse vínculo constante que você fica preso, e a gente não percebe mais. Eu gosto de usar o exemplo do consumo, porque eu acho que o consumo é algo que permeia a todos nós. Às vezes você fala assim, sabia lá, a bebida o cara bebe porque ele não tem controle. Pois é, você compra calças, né? É a mesma coisa, não faz diferença. Eu acho que isso é fundamental para a gente se colocar, na verdade, como o paciente. Sem dúvida, tem muitos programas, inclusive na televisão, que mostra os consumidores compulsivos. Sim. Né? A pessoa tem 30 pares de sapato. E que mais? Né?
entre esse consumidor compulsivo e o chamado viciado em álcool ou em fumo é a mesma coisa. Claro, sim. Né? Por quê? Porque ele está absolutamente tomado por desejos, né? Por prazeres. Os prazeres são externos, né? A consciência é outro aí. Então, consumo consciente requer presença. Requer presença. Eu estava conversando outro dia e uma amiga minha estava falando de um senhor que tem, até, na verdade eu consigo vê-lo aqui da janela. Ele tem o hábito de andar toda manhã. Às 6 da manhã ele sai, anda. E ela estava horrorizada porque esses dias estava chovendo muito. Ele não tem dúvida, ele abre o guarda-chuva e continua andando embaixo da chuva, de guarda-chuva. E é óbvio que você vê isso e fala, pô, cara, fica em casa, tá frio, tá chovendo, você sai pra rua. E ela usou essa expressão. Ela falou, pô, esse cara é doido. Né? E quando ela me disse isso, eu ainda ouvi o que ela disse, mas eu acabei falando. A diferença é que a loucura dele é aparente. E a nossa, qual é? É interessante, porque aí vem a colocação do Eckhart Tolle. Se observe. Se observe. É o começo. É o começo. Observação. Se observe. Né? Observação. Então, como lidar com essas manias? Né? Só tem uma forma. Estado de presença, consciência presente, ou seja, o passageiro a tomar conta da carruagem, exercendo a força de vontade, que é o veículo dele. Né? Porque quando nós nascemos, nosso ser, ele manifesta apenas a chamada vontade instintiva. Ou seja, o corpo pulsa por instinto. Ninguém manda o coração bater, ninguém manda o fígado trabalhar, ninguém manda, simplesmente a informação está contida, né? Como chamamos isso como instinto, né? O coração bate por pulsos e nós somos conscientes. Porém, à medida que evoluímos, né? E a gente exerce a força de vontade, ou seja, de manhã você acorda porque sabe que você tem uma obrigação e você vence a inércia passiva de ficar no prazer da cama e você levanta, contrariando esse desejo, você está o quê? Exercendo a força de vontade. Né? E à medida que você vá investindo nisto, né? Fixando a tua presença para fazer aquilo que é necessário ser feito, você começa a colocar essa força em prática, em movimento, né? E cada dia pode se tornar mais forte, até manifestá-la naquilo que a gente chama da vontade racional. Né? A vontade racional predomina aquilo que deve ser feito na tua vida. Né? Quando você já atinge um nível de presença, né? Não vou dizer 100%, mas que predomina a tua vida, você pautará as tuas decisões por aquilo que é necessário e não por aquilo que é satisfazer um desejo ou simplesmente porque racionalmente é politicamente correto. Né? Depois tem outras etapas da força de vontade que já entra naquela vontade divina, aquilo que serve para o conjunto, né? E não só para o indivíduo. Mas, enfim, isso já são outros estágios. Mas a única forma de você criar um pulso consciente interno que vai dominar o desejo e a racionalidade, né, é a força de vontade com a presença do passageiro. Este é o caminho. E ainda, nesse capítulo, ele aborda um outro tema, que é o seguinte. Por exemplo, uma situação que eu vivi e que está na minha mente como algo desagradável, enfim, que criou uma raiva, ou criou um sentimento, trauma e tal. Porém, isso passou
e ficou no meu inconsciente. Eu não lembro diariamente desse episódio mais, porém ele está vivo. Sem dúvida. No meu inconsciente. E ele disse o seguinte: quando você não é capaz de lembrar episódios passados e trazê-los ao consciente, simplesmente no estado de presença, sinta seu corpo. Porque aquela memória gerou alguma emoção no teu corpo. Porque ela fica ativa. Né? Então, por exemplo, ansiedade. De repente você está ansioso, você não sabe por quê. Então, ele diz o seguinte: no estado de presença, sinta suas emoções internas dentro do corpo. E se você não é capaz de sentir as emoções internas do teu corpo, sinta os pulsos de energia que tem no teu corpo. Que tem alguma parte do teu corpo que treme, enfim. Né? E isso vem ao encontro daquilo que a gente falava na conversa passada, de que a psicossomática é exatamente isso. São memórias que ficaram no inconsciente, que continuam no inconsciente, gerando pulsos emocionais que você, no cotidiano, leva como normal. Ah, hoje estou ansioso. Hoje estou com uma palpitação a mais. Mas não sei porquê, né? E é importante isso, porque eu acho que a gente pode até definir essas memórias como as que nós conseguimos lembrar e as que nós não conseguimos lembrar, né? Exato. E nessas que nós conseguimos lembrar, é bem simples, é uma observação que é fácil. Observe que essas memórias, as que provavelmente nos incomodam, como elas são vivas. É uma imagem colorida que tem som, tem cheiro, tem vento, tem temperatura. Ela está fresca na memória, mesmo tendo acontecido há 20 anos atrás. E se você fechar os olhos, você consegue ver com mais nitidez ainda essa memória. E por que ela é tão presente? Porque ela, além de anexar... A memória é muito moldável, na verdade, né? Sem dúvida. Nós construímos também a memória o tempo inteiro. Mas o que faz ela ser tão presente é a emoção que ela carrega. Exato. E exatamente essa emoção acaba moldando o padrão que eu me comporto para fora e para dentro. E o exemplo da ansiedade que você usa é muito interessante, porque que emoção ou que situação pode ter me provocado esse quadro de extrema ansiedade a ponto de eu ser uma pessoa ansiosa hoje? Ou uma pessoa amarga, rancorosa? São experiências que tive, que marcaram e que são presentes até hoje. Isso não passou. Porque a emoção ainda está lá. A emoção é uma energia. Ela ainda você ainda está vibrando o que vibrou há 30 anos atrás. E não só energia, como mexe na química do corpo. Totalmente. Alterando a química do corpo, já falamos isso sobre os hormônios, né? Colesterol, cortisol, DHEA, enfim. Mas essas emoções mudam a química do teu corpo e aí entra a psiquiatria, né? Te dando componentes, elementos químicos para tentar reequilibrar, né? Os teus hormônios para vocês olhar o mundo com outra lente, né? Sim. E é fácil enxergar isso. Basta você lembrar a última vez que você de fato ficou extremamente irritado. Você sente adrenalina no corpo. Na hora, né, você quer pular em cima do camarada. Não, é brutal a reação. Agora você imagina isso durante 40 anos infernizando a cabeça do camarada. O desequilíbrio químico, desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual, físico, que vai desencadear lá na frente, pode desencadear uma doença ou um problema muito mais sério. Então, eu acredito que esse olhar sobre as emoções, sobre a nossa memória, sobre os nossos sentimentos, ele não é importante, ele é fundamental para a manutenção de uma boa qualidade de vida. Outro dia eu li uma historinha muito curta, escrita por ele, né? A história do pato. Ele fala que quando dois patos brigam, né? Você percebe
a tensão, né, e a adrenalina que os bichos têm, um brigando com o outro. Mas assim que esse conflito termina, cada um sai para um lado, né? E logo depois de 4, 5 minutos, o que os patos fazem? Abrem as asas, batem as asas e a partir daí saem nadando calmamente novamente. Então ele descreve o seguinte: ele está encharcado de adrenalina, ele bate as asas de forma muito vigorosa para gastar essa adrenalina e a partir desse momento ele passa a estar em outro estado. Nós não somos capazes. Você briga, vai embora e fica 3 dias ruminando aquilo, ainda com tua mente e tua emoção presa no conflito, né? A única forma de você se desvencilhar disso e fazer o que o pato faz é estar presente. Até porque tem um erro que para mim é interessante esse erro. Você pode dizer assim, puxa, mas essa situação aconteceu faz 5 anos, nem lembrava mais disso. Mas tá. O tempo é uma ilusão. Pode ter certeza que tá aí. O tempo é uma ilusão. Nós achamos que as coisas passam. Se eu entendo que a memória é moldável, observa com atenção, tem inúmeras passagens na sua vida que você não lembra mais. E ela pode ter acontecido há 2 anos atrás. Você fala, mas como assim? Eu nem lembrava mais disso. Você não é capaz mais de trazê-la ao consciente. Isso Exatamente, é uma coisa. exatamente. Mas ela está lá. Ela está lá. Você viveu aquilo, mas é como se você nunca tivesse vivido. E se você se deparasse com aquela situação, seria novo de novo. Só que elas se transformam em uma energia emocional. Exatamente. Que está viva. Que está viva. Né? E muitas vezes você tem tensões internas no teu corpo, você não sabe a origem. Sim. E a única forma é você resgatar aquela memória, de alguma forma, e ressignificar ela. Que nós já falamos sobre isso. Né? De qualquer forma, eu acho que o bacana aí é a gente perceber a importância da observação, né? É estar presente e observar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e de que forma isso de fato impacta nas decisões que eu tomo e na vida que eu tenho. Isso. No entanto, nesse capítulo ele também coloca mais uma questão, que são as emoções chamadas positivas, né? Claro. Momentos de alegria, por exemplo. Né? E ele cita, numa passagem, ele cita que o desejo, né, que te leva ao prazer, geralmente vem de fontes externas. Porém, a alegria, ela vem de onde? Né? Ela vem do nosso passageiro. Ele coloca claramente isso, que a alegria é um veículo, né, que está por trás do emocional e por trás do mental. E nós temos esse momento também na nossa vida. Olha só. Né? Então, inconscientemente, a gente, quando manifesta isso, o momento de placidez, de você estar observando, por exemplo, um pôr de sol, onde você apenas está observando, você não está julgando, né? São estados de presença de forma natural em que o passageiro se manifesta e gera tranquilidade, gera paz interior, né? E felicidade. E a gente não se apercebe de onde vem, de onde emana isso. Emana do nosso centro, né? Da nossa faísca fundamental, da nossa consciência, né? Que está por trás da emoção e está por trás da razão. Né? Ele coloca isso no finzinho desse capítulo da emoção, que ele fala, observa isso. Porque isso são veículos extremamente importantes de você tomar consciência para repetir cada vez mais. Estando presente, você encontra a beleza numa folha de árvore, num rosto de uma criança. Né? Nós podemos utilizar elementos externos em estado de presença para manifestar esse estado de felicidade, né? Que
quanto mais você o pratica, mais serão presentes. É aquela coisa de buscar, eu desejo ser feliz, né? Ou buscar a felicidade. Exatamente. Fora. Tentando, através do desejo, materializar uma vontade minha. É burrice, né? Porque você já é feliz. Já é exatamente. Estado natural. É o estado natural. Só que é um natural de consciência plena. E não o egóico se manifestando. Né? O egóico, tanto emoção como razão, tudo aquilo que me dá prazer, né, tem o oposto incluído. Né? Aquilo, lembra quando falamos do Caibalion? Sim. Que a gente falava das 7 leis fundamentais, né? A lei do pêndulo, né? Sim. Lembra? Sim. Então, assim, nesta dimensão, nós temos aquilo que dá prazer, inclui o desprazer, o medo, o atrito. Né? E o contrário também é verdadeiro. Né? Não existe prazer. Hoje estou sentindo prazer por alguma situação. Eu vou cair no outro lado do pêndulo. Eu vou estar mal por alguma razão. A única forma de você reduzir essa variante do pêndulo é você viver em estado de presença. O passageiro no comando, manifestando o quê? A força de vontade para servir a vida. Aquilo que é necessário ser feito naquele momento. Perfeito, muito bom. Acho que é isso. É isso.